tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aprender mais uma incrível palavra do Senhor, mais uma história incrível, linda. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês também vão amar. Eu quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor em Atos. Atos 9:17. E vamos ver o que diz a palavra de Deus? Fala assim, ó. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Lá em Atos 9, 17, 18, nós aprendemos uma linda história. Vocês sabem de quem eu estou falando? Pensa comigo um segundinho. De quem vocês acham que eu vou falar hoje nessa história? Hoje eu vou falar de Saulo, que também é conhecido como Paulo, o apóstolo de Cristo. E aí, eu quero que você venha comigo, chame seu pai, sua mãe, todos para participarem com você. E a gente vai aprender sobre esse homem que antes de conhecer Jesus era perseguidor dos discípulos de Cristo, dos santos de Deus, daqueles que faziam a vontade de Jesus. E ele não gostava de crente. Ele não gostava. Você conhece pessoas que não gostam de crente? Você deve conhecer pessoas que falam que não gostam de crente, que odeia crente, que crente é enjoado, que crente é chato. Mas eu quero falar para você que é muito importante, você que está me vendo agora nesse momento, que você precisa orar por essas pessoas, porque Jesus nos ensinou que nós precisamos orar por eles, porque eles precisam de oração, porque o Senhor vai encontrar com eles. Então, nessa história de hoje, a gente vai aprender sobre esse homem. Esse homem não gostava dos crentes, não gostava dos discípulos de Jesus, daqueles que faziam a vontade de Jesus. E ele estava indo para Damasco com um pensamento muito mal. Ele estava com um pensamento muito mal. Ele ia respirando, pensando em prender os discípulos de Jesus, aquele que fosse homem ou mulher, qualquer um que ele visse no caminho até Damasco, ele iria prender, porque ele tinha autoridade para prender. Por quê? Porque foi dada a ele autoridade na sinagoga para prender os seguidores de Jesus. E ele aprendeu errado. Ele aprendeu desse jeito, que ele tinha que prender os discípulos de Jesus. Mas não era isso que Jesus tinha para ele. E no caminho para Damasco aconteceu algo incrível, algo incrível. Esse homem chamado Saulo viu uma grande luz, um resplendor de luz. E nessa luz ele ouviu uma voz e ele viu o Senhor. E essa voz que era o Senhor Jesus Cristo falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E o Senhor falou com ele: é difícil para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que é aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Aguilhão é uma ponta de ferro que é usada em boi. Quando o boi é teimoso, ele é furado para ele obedecer e para ele continuar no caminho que ele precisa ir. E foi isso que Jesus falou para ele, que era difícil para ele recalcitrar contra os aguilhões. Era difícil para ele a dor que estava sendo causada por Jesus na vida dele para trazer salvação para ele. E o Senhor falou isso com ele. E aí ele caiu por terra. A palavra do Senhor fala que Saulo caiu no chão nesse momento. E Jesus falou com ele. E aí ele viu Jesus e ele ficou cego. Ele ficou cego, ele não conseguia ver mais depois desse acontecimento que Jesus apareceu para ele. E aí Jesus deu instrução para ele e falou para ele procurar o homem de Deus chamado Ananias, que era discípulo, seguidor dele, do Senhor Jesus Cristo. E aí ele precisou ser levado, porque ele estava cego, não tinha como ele ir sozinho. E ele foi levado por aqueles homens que estavam com ele. Aqueles homens ouviram, mas não conseguiram ver o que ele viu, porque era para ele precisava ver. E aí, ele foi levado para Ananias, um discípulo do Senhor. E o Senhor, antes de falar com ele, antes dele ir, o Senhor já tinha falado com Ananias, que iria mandar ele lá. E Ananias falou: Senhor, esse homem persegue os seus santos, ele prende os seus discípulos, os servos, os crentes, os servos do Senhor. E o Senhor falou com Ananias:
Vai, porque você vai colocar a mão sobre ele e ele vai voltar a enxergar, porque ele é vaso, ele é instrumento. Eu quero fazer dele instrumento para levar a minha palavra, para levar o meu evangelho ao mundo, aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E ele chegou lá e Ananias colocou a mão sobre ele e caiu como escamas. Nós lemos aqui no versículo 18, e tinham escama nos olhos dele, e aquelas escamas caíram e ele voltou a ver. Então, hoje nós aprendemos essa história desse homem que era Saulo, conhecido como Saulo. E aí a palavra, no delongar da palavra de Deus, você vai ver, se você continuar lendo a palavra de Deus, Atos, ele vai ser chamado de Paulo, porque ele foi transformado. O Senhor o transformou para a obra e ele começou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. E ele padeceu por amor de Cristo. Aquele que perseguia, ele virou perseguidor. Porque aqueles mesmos homens que ele foi lá pedir autorização para perseguir os crentes, o perseguiram também. E ele começou a sentir na pele como era ser um discípulo de Jesus. E aí, ele se tornou Paulo. O Senhor fez uma grande transformação na vida dele. Eu espero que fique isso na sua mente e no seu coração, que o Senhor pode transformar todas as pessoas. Então nós precisamos orar por aqueles que não gostam de Jesus e da palavra de Jesus. Precisamos orar e entregar essas vidas nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor e Ele sabe como trabalhar. Então agora eu quero convidar você, mais uma vez, para iniciar uma experiência, uma dinâmica. Você pode chamar do jeito que você quiser. É muito interessante, você pode fazer com a sua família, você pode fazer com seus amigos, na sua casa, no momento do culto doméstico, você pode evangelizar o seu vizinho, seu amigo, qualquer pessoa. E eu quero que vocês tenham aí, vai ser muito fácil, porque na nossa casa a gente tem, é muito difícil a gente não ter. Copo descartável, você vai precisar de copo descartável, um vazio. Outro copo descartável com óleo de cozinha. Aí você tem que pedir para sua mamãe e para seu papai se você pode pegar. E uma garrafa com água, qualquer garrafa com água. E aí a gente vai iniciar assim. E tem uma tigela de vidro aqui transparente. Esse copo, ele representa a nossa vida antes de conhecer o Senhor. Era vazia, né? Ó, não tem nada. A nossa vida era assim, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus. E aí, a gente começa a ir para a igreja, obedecer a palavra de Deus, obedecer o papai e a mamãe. E aí, o que o Senhor faz? Ele começa a nos encher da presença dEle. Né? A gente começa a absorver a palavra de Deus, os ensinamentos na igreja, na escola dominical. E aí, a gente fica assim, né? A gente vai se enchendo. Olha aqui que interessante. A presença do Senhor representada nessa água. Mas aí, a gente chega determinado na vida da gente, pode ser que aconteça, da gente começar a se interessar por coisas que não agradam a Deus, como desobedecer o papai e a mamãe, né? Não participar da EBD, não ir na igreja, né? Pecado, querer fazer coisas que não agradam ao Senhor. E aí, as coisas que não são de Deus começam a entrar na nossa vida. Olha, mas você é escolhido do Senhor. Vocês estão vendo que a água não se mistura com óleo? Olha que legal. Olha, ela não se mistura. Olha lá. A água está embaixo, o óleo está em cima lá. Ó. As coisas do mundo representam o óleo. Mas aí, você lembra que tem um Senhor que perdoa pecados, né? E que é misericordioso e é cheio de graça. Né? E existe a graça de Deus na sua vida. E você começa a obedecer e a se lembrar da palavra de Deus e da vontade de Deus. E aí o Senhor vem com a palavra dele, os ensinamentos dele, e faz você transbordar na presença dele. E aí tudo aquilo que não agrada a Deus sai. E fica somente a presença do Senhor na sua vida. Esse foi o nosso experimento. Faça aí na sua casa, ok? Deus te abençoe. Fique com Deus.